Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo. Hoje o nosso tema vai ser sobre o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso ele é um pouco complexo, né? De outros sistemas, é um sistema um pouco mais difícil, né? De nós entendermos. Porém, nessa primeira aula nós vamos falar sobre ele. No segundo vidinho, nós vamos estar falando sobre os medicamentos, tá? A atuação dos medicamentos no sistema nervoso. E depois nós vamos falar das patologias, tá? Que acometem aí o nosso sistema nervoso. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp aí para vocês estarem tirando as dúvidas e não esqueçam de estar respondendo, tá? As nossas perguntas no final da aula. Então, vamos lá. Então, o sistema nervoso também é conhecido como SNC, tá? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso humano, pessoal, ele é a comunicação entre os diversos órgãos e células do organismo. Ocorre graças a dois eficientes, né, tipos de sistemas. Então, nós temos o sistema nervoso e o sistema endócrino. Os dois sistemas, eles funcionam de forma conjunta, tá? Tanto o nosso sistema nervoso como o nosso sistema endócrino. Para que serve o nosso sistema nervoso, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele passa a informação, né, do meio externo para o meio interno. Então, através de excitações, que a gente vai falar sobre essas excitações, do meio externo, ele envia para nossas células do sistema nervoso, que são os nossos neurônios, e ele transforma isso em impulso nervoso, né? Então, ele é capaz de... Então, qual que é a função aí? Obter essas informações do sistema externo e interno, processar essas informações, ou seja, passar ela aí em energia, né? E processar ela para ação. Bruna, como assim? Por exemplo, eu dou um tapa no meu braço, né? Como que eu senti dor? Então, eu tenho ali, né, células que captam, né, esse tapa, manda para o meu sistema nervoso interno, que capta ele na forma ali de energia e faça com que eu sinta dor, ou seja, processa ela e tem essa função. Ela é mais rápido, tá, pessoal? Essa resposta que nós temos do sistema nervoso, ele é mais rápido do que a luz, tá? Se nós formos colocar aí, medir, né? Nós podemos dizer que ele é mais rápido do que a luz, esse movimento aí de transporte porque é muito rápido, né? Eu bati, eu já vou sentir dor. Então, é muito rápido esse transporte aí de energia. Para vocês copiarem rapidinho. E aí, né, nós temos dois tipos de células. Nós temos os neurônios e as células da glia. Bruna, o que são neurônios? Células, tá? São as nossas células. Cada parte do nosso corpo, as células têm um nome, tá? E no nosso sistema nervoso, nós temos os neurônios e as células da glia. Qual que é a função do neurônio? Transmitir impulso nervoso, tá? Qual a função da célula da glia? Manutenção desses neurônios, porque esses neurônios precisam de manutenção, de liberar ali energia, de liberar alimento para essas células. Então, eu tenho os neurônios e as células da glia. O principal aí que nós temos são os nossos neurônios, que sem eles nós não conseguimos fazer sinapse, né? Que nós vamos ver mais para frente, que é uma sinapse, que é a troca de informação de um neurônio para outro. Então, o neurônio ele é uma célula que transmite impulso nervoso, ou seja, que faz sinapse. Então, vamos falar aí um pouquinho do neurônio, né? Então, o neurônio é uma unidade morfológica e fisiológica do sistema nervoso. É uma célula composta de um corpo celular,
onde, né, ele é redondinho e tem uma parte mais fina de prolongamento celular, que pode ser chamada de axônio, tá? Então, a parte mais comprida do neurônio, que nós vamos ver, que vai ter uma foto dele, ele tem uma parte mais comprida chamada de axônio. Tem os dendritos, que são a parte onde faz essa troca, tá, de impulso nervoso, que são as ramificações desses axônios, tá? E os axônios atuam como condutores de impulsos nervosos e só possuem ramificações nas extremidades, tá? Então, onde acontece o estímulo, tá? Onde acontece aí a troca de informação? No dendrito, tá? Então, vou deixar aqui para vocês estarem copiando. Então, pessoal, o axônio, né, ele é envolvido por um tipo celular denominado de células de Schwann, tá? Então, as células de Schwann, elas têm formação de bainha de mielina, certo? Em toda essa volta. Nós temos o nódulo de Ranvier, que dá continuidade à bainha de mielina, certo? E entre uma célula existe o Schwann e outra, que acarreta a existência de uma constrição e a neurilema, que é a parte celular da bainha. Isso aqui vocês não precisam saber detalhadamente, né? Porque não precisa dessa parte detalhada, né? Mas eu trouxe aí para vocês entenderem como que é o neurônio, como ele é formado. E aqui, pessoal, tem a foto do neurônio em si. Então, vamos lá, ó. Então, isso aqui é o corpo celular, tá? Do neurônio. Então, ele tem um corpo celular. Ele tem os seus dendritos, que são ramificações do corpo celular, que é o que capta a energia. A bainha de mielina, que são essa parte, tá? Que forma um isolante térmico, ou seja, não deixa dar choque, vamos dizer assim, tá? Que faz toda essa parte aqui, certo? O nódulo de Ranvier, que são esses espacinhos entre um e outro, e o axônio, que é essa parte aqui, que tem presença de neurotransmissores na porção terminal. Quem faz a transmissão, tá? Quem capta estímulo e faz a transmissão? Os dendritos, tá? Então, os dendritos que enviam aí as informações. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou perguntar nas perguntinhas no final da aula. Quem no neurônio realiza, né, a troca aí de informação de um neurônio para o outro? Quem faz essa troca nós chamamos de dendritos. E aí, como que funciona, né, essa condução de impulso? Então, primeiro passa pelo dendrito, depois pelo corpo celular e sai ali no final do nosso neurônio pelo axônio para ir para outro neurônio, né? Quem recebe a informação é sempre o
dendrito, que recebe o estímulo, tá? Então, aqui nós temos em estado de repouso, neurônio polarizado, tá vendo? Né? Então, eu tenho alta de Na e baixa de sódio, tá? De K+, no meio extracelular. E baixa de Na e alta de sódio dentro do axônio. Então, segue esse caminho, tá? Então, se eu perguntar, pessoal, como que funciona a condução do impulso nervoso de um neurônio para outro, é isso aqui que eu quero. Dendrito, corpo celular e axônio. Então, aqui é numa forma mais completa, né? Um desenho. Então, tá vendo? O axônio, né? A bainha de mielina, né? Aí, glândulas de neurotransmissores para estar fazendo essa passagem, essa transmissão. E aí nós temos a sinapse, né? O que é uma sinapse? A sinapse é aonde passa a informação, né, de um neurônio para outro. Então, se eu perguntar no final da aula o que é sinapse, eu quero que vocês coloquem que é aonde passa a informação de um neurônio para outro, né? A sinapse pode acontecer entre neurônio e neurônio, pode acontecer entre neurônio e músculo e pode acontecer entre neurônio e célula glandular. Sinapse é sempre essa troca de energia aí, tá? Que o neurônio passa para outro neurônio. Então, aqui nós temos uma sinapse elétrica, tá vendo acontecendo a sinapse, né? Os dendritos estão enviando informação para o outro, tá? Neurônio. Como que acontece? Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Aqui é um neurônio e aqui é outro, a sinapse. Os neurônios, eles não podem se encostar. Por isso que nós temos essa bainha de mielina, tá? Se um neurônio encostar em outro neurônio, tá? O paciente pode virar óbito. Então, um neurônio não encosta em outro neurônio. Então, qual é o caminho que acontece essa informação? Então, os neurotransmissores estão presentes em vesículas na terminação do axônio, então na parte final do meu neurônio. Chega no impulso na terminação, resultando na liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, tá? Então é a parte final do meu neurônio que passa para a parte inicial do meu outro neurônio. Os neurotransmissores atingem o outro neurônio, desencadeando assim o impulso nervoso. Então vamos lá. A parte final do neurônio passa para a parte inicial de outro neurotransmissor. Então, nós vamos ter os neurônios e o neuroglia que nós vamos falar agora. Então, as células da glia, né, também chamada de neuroglias, são menores que os neurônios e têm mais células da glia do que o próprio neurônio. E vamos falar da sua função da célula da glia. Então, qual que é a sua função?
sustentar esse tecido, ou seja, ligar um tecido no outro, né, para que não perca aí para o neurônio ficar jogado, né, no nosso cérebro. Produção dessa mielina para um neurônio não encostar no outro. Remoção de excretas, ou seja, de resíduos ali. Fornecimento de alimento para esse neurônio, tá? Fagocitose de restos celulares que for sobrando. E ela isola, tá? Os neurônios, né? Como eu disse, o neurônio não pode encostar em outro neurônio, tá? Então, as células da glia são muito importantes. Depois nós vamos falar de uma doença chamada Alzheimer, né? E nós vamos perceber que o Alzheimer ele também tem destruição de células da glia, né? Que é o que vai acontecendo. Então, tem uma destruição tanto de neurônios quanto de células da glia, que é o que vai cada vez mais piorando o Alzheimer, tá? Então, nós vamos falar dessa doença no final da nossa aula. Gente, célula da glia faz impulso nervoso? Não, só o neurônio que faz transmissão de impulso nervoso. Então, ó, nós vamos falar, tá, que nós temos dois tipos, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, né? O periférico é o que fica na periferia, né? E o central é no onde fica ali os nossos neurônios, né? Então, aqui é um desenho e o tipo de tecido que cada neurônio tem. Esperar vocês acabarem de copiar. Então, vamos lá. Vamos falar dos tipos de neurônios, né, que nós temos. Nós temos os neurônios aferentes, neurônios eferentes ou motores e neurônio de associação. Então, nós temos três tipos de células de neurônio. O neurônio aferente, ele é da sensação, ele é sensitivo. Ele está situado nos epitélios da superfície animal, né, ou nossa, apresentando características de irritabilidade, detecção de modificações do meio ambiente, tanto interno como externo. Ou seja, os neurônios aferentes ficam na nossa derme, tá? Na nossa pele. E ele capta o quê? O tapa que a gente falou no início da aula, por exemplo. Ele capta o calor, ele capta o frio, tá? Então, é ele que manda essas respostas. E ele faz, o neurônio faz aí, né, uma passagem de um neurônio para a musculatura que vai mandar para o nosso sistema nervoso central. Nós temos os neurônios eferentes, que são os neurônios motores, que é da condução, do impulso nervoso do órgão efetuador, que pode ser um músculo ou uma glândula, tá? Ou seja, para nós nos movimentar. Então, ele que faz nossa boca mexer, nossa mão se movimentar, nós pegarmos as coisas, nós precisamos desse impulso. Então, ó, neurônio aferente é de sensação, eferente motor, né? E o de associação, que é o que faz sinapse, que faz o transporte aí de energia para outro neurônio, né? De um neurônio aferente, por exemplo, para outro neurônio, ou de um neurônio eferente para outro, né? Ele fica entre essas sinapses, né? Com o neurônio motor, segmento vizinho, permitindo um estímulo recebido e segmento provoca uma resposta a outra. A concentração do neurônio de associação aumenta consideravelmente o número de sinapse, permitindo a formação de gânglios cerebroides nos invertebrados e nos encéfalos. Então, é ele que faz aí o trâmite, vamos dizer assim, entre a resposta dos neurônios aferentes e eferentes. Gravem, tá? Por a diferença entre o neurônio aferente e o neurônio eferente que vai cair nas perguntinhas no final da aula. Vou deixar aqui para vocês copiarem.
Então, nós temos neurônios que são bipolares, multipolares e pseudopolares. O que isso tem a ver, Bruna? O tanto de dendritos que eles vão ter para receber, tá, as informações. Então, o bipolar, gânglio ordeno-vestibular, retina mucosa e oftória, que é o olfato. Pseudo-unipolar, gânglios espinhais de raiz dorsal e gânglios sensitivos, tá? Quanto mais dendritos tiver, maior vai ser o recebimento, tá, de informação. Então, aqui é a morfologia do neurônio, ó, os dendritos, né, que é essa partezinha que recebe a informação, e o axônio. Mais uma fotinha para vocês observarem. E vamos falar do sistema nervoso, tá? Pessoal, vou iniciar um outro vidinho para a gente iniciar a falar aí da função do sistema nervoso, que nós vamos falar agora do sistema nervoso central, periférico, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, até agora nós falamos das funções, né, do sistema nervoso, como a sua célula, o neurônio, como que ele funciona, qual que é a sua morfologia, e agora nós vamos falar da função do sistema nervoso em si, tá bom?